Você já ouviu falar em cariótipo? Mas o que é cariótipo? Onde se encontra esse tal de cariótipo? É a representação ordenada e organizada dentro de uma célula daqueles cromossomos que a gente vai fazer comparações. Geralmente a gente chama esses cromossomos de cromossomos homólogos. São aqueles que vão apresentar o mesmo tamanho, o mesmo formato, a mesma posição do centrômero, e a gente vai começar a identificar através da coloração algumas bandas desse cromossomo para identificar se o que tem num apresenta no outro e a gente poder fazer algumas identificações de estudos genéticos sobre aquele indivíduo. Tudo bem? Então, assim, estou tentando ser bem objetivo com a ideia de cariótipo. Novamente, uma representação dos cromossomos dentro da célula. De que forma eles serão ordenados e de que forma a gente vai poder visualizar. Beleza? Segue adiante. Quando a gente pensa em cromossomos homólogos, a gente vai ter que lembrar que no cariótipo existe ali metade dos cromossomos que estão vindo da mãe e outra metade que vem do pai. Então, significa que a gente vai poder fazer comparação de um cromossomo feminino e outro que veio do masculino. Então, fazendo esse ajuste, para eles se conectarem ou para eles se manterem ali pareados, que seria a palavra técnica, eles precisam se apresentar em condições de igualdade. Por isso a ideia de homólogos, ou seja, as mesmas condições estruturais para um quanto para outro. Fica bem essa dica, por favor, e depois eu vou representar aqui ao lado. Beleza? Uma outra informação interessante é que quando se faz o cariótipo e faz a coloração para observar as bandas, como já foi dito antes, a gente também observa qual é a sequência que eles apresentam. E aí, nesse caso, a gente vai poder observar o posicionamento, a posição, que geralmente aparece em prova com a palavra locus. Mas locus do quê? Posição do quê? De cada gene que tem um cromossomo e que está pareado ou paralelo ao outro. Então, quando a gente observa esse pareamento entre os cromossomos, a gente pode observar que cada banda de genes estão localizados basicamente na mesma posição. Lógico que algumas situações podem não ser iguais, ou seja, as bandas podem estar em posições diferentes. E isso pode representar a ideia de alguma anomalia, a falta de alguma informação, algum tipo de mutação. Então, é justamente essa ideia para que a gente possa observar no cariótipo essas modificações. O cromossomo, por ser cromossomo, ele já se apresenta como uma estrutura duplicada. Se ele é um cromossomo homólogo, então significa que ele está duplicado, suas estruturas apresentam o mesmo tamanho, o mesmo formato, a mesma posição do centrômero, e eles precisam se parear para poder fazer o chamado cruzamento. Tudo bem? Cruzamento, permutação, crossing over. Voltando ao raciocínio de cariótipo, tudo bem? Você lembra que eu falei que cariótipo ele é uma representação organizada, ordenada dos cromossomos. Então, essa ideia de ordem, você vai levar em consideração que, primeiramente, eu vou organizar todos os cromossomos do maior para o menorzinho. Beleza. Segundo ponto, eu vou colocar posição 1, ou seja, eu vou colocar aqui na posição 1, depois posição 2, posição 3, posição 4, até chegar na posição 23. Então, você tem do maior para o menor da posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. E aí vem o 23, beleza? Então, a gente vai ter aqui, nesse caso, 23 posições. Por qual motivo 23 posições? Se eu comentar a ideia de cariótipo humano, eu tenho que levar em consideração que nós temos 46 cromossomos, no geral, tudo bem? Agora eu também posso ter 23 pares de cromossomos, e aí vem a ideia de organização em cada posição. Se eu tenho 23 posições, eu tenho 23 pares de cromossomos organizados e ordenados em cada posição. Tranquilo? Um outro ponto importante é que da posição número 1 até a posição 22, você vai ter ali os chamados cromossomos autossomos. O que representa os autossomos? Eles representam geralmente características gerais do corpo, características físicas, fisiológicas, fisionômicas do corpo inteiro, beleza? Mas na posição 23, que são os últimos, tá, separados, nós teremos ali os chamados cromossomos alossomos, ou também conhecidos como cromossomos sexuais.
Agora, por que essa separação? Porque os cromossomos sexuais, como já diz o próprio nome, eles vão determinar características, informações sobre a ideia sexual. E não é somente determinar se é macho ou fêmea, biologicamente falando, por favor, tá? Mas também determinar que essas características sexuais possam influenciar outras características físicas, fisiológicas, fisionômicas, que eu já havia citado na parte dos autossomos. Beleza? Vamos organizar as coisas de novo. Vamos lá. Informação extra importante é que lembre, por favor, que eu estou falando de pareamento. Então, em cada posição eu tenho que ter um par de cromossomos. Beleza? Se eu tenho um par de cromossomo, eu não posso ter um, eu não posso ter três, eu não posso ter quatro. Eu tenho que ter dois. Simples assim. Então, quando a gente observa futuramente outras características que podem ser anômalas, ou seja, mutantes, anormais, erradas, descontínuas, você vai observar que pode ter um cromossomo, três cromossomos, número a menos, número a mais, e isso vai chamar sobre anomalias numéricas ou anomalias gênicas. Nas gênicas já é um outro fator, eu posso ter ali muito bem o par, mas a posição, lembra lá que eu falei sobre as bandas de genes que existem na mesma posição? Eles podem estar em posições erradas, ou seja, posições diferentes. Então, nesse caso de posições diferentes, pode causar algum tipo de anomalia. Fica atento. E fechando o nosso assunto, você, meu amigo que chegou até aqui, por favor, não esqueça, se inscreva, deixe seu like, compartilha, aperte o sininho e chega junto aí conosco nos próximos vídeos, deixe a sua pergunta, deixe sua informação, troque uma ideia comigo, mande que eu vou tentar lhe responder a hora que for possível. Mas vamos lá, beleza? E caso queira ajudar o crescimento do canal, Pix aqui na descrição, faça lá e mande para mim e vamos crescer junto, beleza? Muito obrigado, um abração, beijo de coração.